Olá, aqui é Yasmin Stéria e hoje no programa Nosso Olhar, programa dedicado à liderança feminina e mudança social, estou aqui com Joyce Bert, autora do livro O que é Empoderamento, arquiteta e urbanista. Hoje vamos falar sobre o urbanismo e seu papel na equidade de gênero. Bem-vinda, Joyce, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço, Yasmin, pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você, sobretudo com assuntos tão relevantes como esses e que tem tão pouco espaço, né, nas mídias por aí. Então, é muito bom estar aqui conversando com você. Muito obrigada. Eu queria primeiro que você contasse pra gente, né? O feminismo ele está muito presente na sua vida, né? Eu queria que você contasse um pouco disso, se foi algo que você foi se envolvendo ao longo da sua vida ou algo que você resolveu ressignificar ao longo da sua carreira, do seu processo. Bom, desde muito cedo eu cresci num ambiente muito lotado de gente, assim, né? Família enorme, tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai, né? E aí e também tive muito contato com mulheres, né? Minha mãe, durante um bom período, trabalhou como transista em casa, e muitas mulheres passavam pela minha casa, eu ouvia muitas histórias, né? Então, assim, eu desde cedo eu já tinha uma percepção de que existia um mundo diferente entre homens e mulheres, pelos próprios casos que eu via na minha família, pelas coisas que eu via de mulheres de fora da família também. Mas aí eu vim entender que você lutar contra isso, né, porque eu sempre me opunha, né, eu lembro que houve uma época que parecia uma certa epidemia de adolescentes grávidas, né, na minha adolescência passou por um boom, assim, de adolescentes grávidas, e eu lembro que todas elas ficavam muito mal faladas, se falava muito mal das meninas, das moças, mas nunca se falava dos rapazes que abandonavam essas meninas, né, ou que não abandonavam, mas que tinham participado da produção daquela criança, e eu me opunha a isso. Então, eu sempre tive uma posição muito demarcada com relação à equidade de gênero na minha vida inteira. Da mesma forma que também foi por conta das questões raciais também, eu sempre tive essa percepção. Mas eu vim entender que existia uma luta, um nome para essa percepção, muito tempo depois, quando eu comecei a me inteirar mais de certas leituras, ouvir certas coisas, assim, certos conceitos, aí eu fui buscar mais, mas foi um processo muito natural, assim. Eu não posso dizer exatamente que tenha existido uma influência direta, mas houve uma influência indireta, principalmente por parte das minhas avós, que sempre falavam que as mulheres tinham que ser independentes, que não podia depender de homem, porque homem era perigoso, porque o mundo era deles e tal, né? Mas aí, por volta, sei lá, dos meus 18, 19 anos, eu ouvi a palavra feminismo, aquilo ficou na minha cabeça e eu fui trilhando mais esse caminho até chegar hoje em dia. Agora, também virar a chavinha para pensar feminismo no âmbito profissional também levou um certo tempo, assim, como arquiteta, eu me lembro que eu não estudei nada referente a mulheres na faculdade, e Lélia Gonzalez foi uma autora que me despertou para isso, porque Lélia Gonzalez tem uma fala muito importante que é: se você não levar o seu ativismo para dentro da sua profissão, você está fazendo alguma coisa errada, né? Então essas ocorrências da vida foram me direcionando por esse caminho. Falar sobre, né, feminismo, usar essa palavra, eu gosto, inclusive nesse contexto que estamos aqui, porque ainda é muito mal interpretado, né? O feminismo, ele é equidade de gênero, equidade, obviamente, racial, e equidade entre todos nós, entre todas as pessoas, né? Então é muito importante a gente falar disso de uma forma muito direcionada mesmo, usando o termo feminismo, para tirar também esse tabu que ainda existe em tantos lugares. E eu queria muito que você contasse para a gente como que você, ao longo da sua carreira, conseguiu justamente fazer esse movimento de levar essa visão de equidade para o ambiente urbano, para o seu trabalho, né? Como que isso impacta nas desigualdades que a gente vive? Olha, eu me formei em arquitetura e eu tive sempre um trabalho direcionado para a área do urbanismo, né? A arquitetura é uma profissão também que carrega um estigma, as pessoas acham que arquiteto só sabe fazer decoração. E não, o arquiteto é um profissional formado para as questões humanas, todas as questões humanas, né?
E o urbanismo é a parte profissional onde a gente tem um contato maior com as questões políticas, com as questões sociais, e sempre foi o meu campo preferido, assim, de atuação. Agora, durante o período que eu tive um trabalho direto na área de urbanismo, né, com urbanização de favela, regularização fundiária, essas atividades, eu não tive uma atuação direcionada às causas feministas, até porque a gente tem políticas urbanas que não foram pensadas para essa abertura. As coisas estão mudando, as meninas estão saindo da universidade já com esse discurso, já estão colocando dentro dos espaços acadêmicos a necessidade de se pensar na questão de gênero, também no âmbito profissional da arquitetura e do urbanismo, mas assim, ainda eu não vejo grandes ações nessa área que estão pautadas pela questão de gênero. Agora, eu passei a pesquisar, né, a buscar um referencial teórico de arquitetas, de urbanistas, ou mesmo que não falasse exatamente da questão de gênero, mas buscar mais modelos femininos de atuação dentro dessa profissão, né? Então, eu já tinha uma admiração pelo trabalho da Raquel Ronick, da Hermínia Maricato, da Nania Roy, da Zaha. Então, eu passei a prestar mais atenção nessas mulheres e entender melhor o contexto de exclusão que elas sofriam dentro da profissão. Apesar de serem mulheres super respeitadas e muito competentes, que fizeram coisas muito legais, mas a gente ainda percebe que na hora de premiar ou de caracterizar publicamente o trabalho do arquiteto urbanista, você sempre tem sempre os homens na dianteira. Né? Então, hoje em dia, as minhas pesquisas nessa área são direcionadas para esse entendimento de como que funciona as cidades, as edificações, partindo de um olhar de gênero. Né? Eu tenho direcionado um pouco mais a isso e também tenho encontrado um pouco mais de espaço também de discussão, que antigamente você encontrava esse espaço aberto. Então, acho que tem sido... eu me sinto construindo a história junto com outras arquitetas e urbanistas que estão atuantes. A gente está com posso dizer que é um pé na porta, né? A gente está chutando uma porta que até alguns anos atrás estava fechada e que agora se abre, mas ainda está sendo construída, não apenas conceitualmente, mas também na prática, né? No fazer da arquitetura e urbanismo. Joyce, a violência, né, é uma questão que está muito, obviamente, é um problema muito grande na nossa sociedade, né? Então, infelizmente, é perigoso para a mulher andar na rua, andar sozinha, à noite, né, em um lugar mal iluminado. E pensando nisso, né, esse papel de pensar uma cidade segura para todas nós também passa pelo seu trabalho, né? E quando a gente fala que ainda não tem tanto um espaço, né, no sentido como você está me dizendo, para esse tipo de discussão, como que a gente poderia pensar talvez nesse novo espaço urbano mais seguro para todas nós mulheres? Uma das coisas que mais me incomoda, assim, na profissão é que existe uma elitização muito grande. A figura do arquiteto é uma figura meio mítica, né? As pessoas admiram, mas ao mesmo tempo acham que o arquiteto urbanista é um profissional para ricos e tudo mais. Isso faz com que a massa popular esteja sempre distante, né, das discussões que se faz nesse âmbito profissional. Eu acho que um dos grandes desafios é justamente trazer as pessoas, porque a gente constrói cidades, a gente projeta para as pessoas. Então, as pessoas têm que nos dar o material subjetivo para que isso esteja constando no projeto, tanto de uma edificação, quanto de um projeto de planejamento urbano, enfim. Então, esse diálogo com as pessoas é que pode nos ajudar. E nesse caso, especificamente, o diálogo com mulheres. As mulheres, elas ocupam a cidade. Quando a gente fala assim, já teve lugares onde eu fui palestrar e o diálogo foi correndo, eu iniciava sempre com a pergunta, né? As cidades têm gênero? E todo mundo fala que não, imagina, a cidade é um espaço livre, que a gente pode transitar por todos os cantos que a gente quiser, e não é bem assim. Né? Então, a percepção das pessoas com relação aos espaços da cidade, ela precisa também ser provocada. Agora a gente sabe que existe uma questão relacionada ao assédio sexual nas ruas, no transporte público, mas isso é só a pontinha do iceberg que está
totalmente imerso em muitos outros problemas, né? Existe um limite da atuação do profissional de arquitetura e urbanismo, né? A gente não tem como dar conta de tudo, mas eu penso que se a gente conseguir efetivar o diálogo da sociedade com o fazer profissional, a gente vai ganhar muito, né? E sobretudo se as mulheres estiverem sendo as facilitadoras desse diálogo, né? Mas eu acho que para isso a gente ainda tem um caminho para trilhar de conscientização do que é a cidade, de como a cidade funciona, do porquê que é importante falar sobre cidades. A gente está agora, esse ano, na discussão relacionada à revisão do plano diretor, né? Que está no tempo de revisar o plano diretor. Só que a gente tem um embate que é a questão da pandemia, que faz com que a gente não possa estar se deslocando, aglomerando e tudo mais. E como é que você vai discutir plano diretor sem a expressiva participação popular, né? Então, os poderes públicos querem fazer aquilo que é importante para eles, mas a cidade, ela é um lugar onde todo mundo se encontra, convive e constrói. Então, não dá para excluir a participação social. Mas a gente também percebe que pouquíssimas pessoas têm essa consciência e estão falando a respeito disso. Então, acho que o primeiro passo é esse, a gente trabalhar para que exista um interesse das pessoas em discutir essas questões, por mais que pareçam chatas, porque tem um conteúdo técnico que realmente é um pouco estressante, mas que é importante. E, sobretudo, nós mulheres, a gente tem que estar se apropriando dessa discussão para que a gente possa apoiar as profissionais que estão, as poucas profissionais, ou entrar mais, né, mulheres nesse ramo de atuação profissional, para a gente conseguir ter uma mudança social aí, sendo expressa nos espaços da cidade. O nosso espaço urbano, ele inclui e exclui, né? Ele inclui pessoas e exclui pessoas. Quando a gente começa a olhar exemplos de arquitetura hostil, que excluem pessoas em situação de rua, periféricas, trans, entre outras, como é que a arquitetura pode ter um papel de incluir, né? Você começou a falar aqui para a gente sobre a gente incluir as mulheres, mas quando a gente olha para todas essas todas essas camadas de pessoas que também são excluídas, porque de fato elas não estão inseridas, a cidade não está sendo pensada muitas vezes em todos nós, todas e todos nós, qual o papel da arquitetura e desse debate ser levado adiante, né? Nós temos, a cidade é totalmente fragmentada, né? Nós temos várias cidades dentro da mesma cidade. Eu acho que, nesse sentido, o papel da arquitetura do urbanismo é propor uma cidade única. O que ocorre é que a cidade é produzida a partir de diversos atores trabalhando de maneira simultânea, né? Então, muitas vezes, o profissional de arquitetura e urbanismo, ele sabe que precisa, né, fazer certas coisas para, enfim, erradicar essa segregação, erradicar essa fragmentação que existe na cidade. Mas quando a gente vai colocar isso em prática de alguma forma, você esbarra em leis, esbarra enfim, interesses outros de manter essa cidade fragmentada, né? Isso é uma questão. Uma outra questão é que a gente precisa se conscientizar de que a cidade ela é uma espécie de espelho físico, né, de como funcionam as desigualdades. Então, quando você olha para o nosso espaço, ele é completamente segregacionista, fragmentado, desigual, mas isso tudo porque no âmbito social isso está acontecendo, né? Então, é como se a gente tivesse um espelhamento do que se passa no social para os espaços da cidade. Né? Eu não tenho uma cidade racista ditando o racismo. Eu tenho o racismo ditando as regras de uma cidade racista. Então, a mudança de mentalidade social ela é fundamental nesse sentido. O que eu tenho sentido muita falta é de um incentivo, talvez, né, por parte aí dos conselhos, enfim, das escolas de arquitetura, né, ou então a visibilidade daquilo que pode de repente estar produzindo, porque eu não estou na academia, né? De propostas, de brincar um pouco com as possibilidades que a cidade oferece para dar fim nas desigualdades, sabe? Assim, esse exercício. Muitas vezes você pega escritórios internacionais que estão ali exercitando de alguma forma no papel aquilo que pode ser uma semente para o futuro.
E os arquitetos aqui têm tantos desafios, tantas questões, que muitas vezes não tem tempo de ficar ali fazendo essa brincadeira que vai, de repente, dar suporte para uma ideia maior ou para um planejamento diferenciado e tal. Né? E uma terceira questão é justamente a conscientização dos profissionais com relação a essas coisas, né? Com esses assuntos sociais importantes. Né? Fui me desenvolvendo profissionalmente, sempre ouvindo que a cidade é desigual, que a cidade é segregada, é segregacionista, que a cidade é fragmentada, sempre ouvi falar das desigualdades. Mas em nenhum momento as pessoas se aprofundavam nessas desigualdades. Mas espera aí, de onde vêm essas desigualdades? De que desigualdades a gente está falando? Por que é desigual? Como é desigual? Então você não chega na raiz dos problemas. A raiz das desigualdades são as opressões sociais que ditam as regras da sociedade e que vão necessariamente, né, invariavelmente, ditar as regras também daquilo que a gente constrói, né, no meio urbano. Então, é necessária a discussão sobre as questões de raça, de gênero, é necessário questionar onde é que está a informação indígena nos espaços da cidade, a informação afro nos espaços da cidade. A gente tem, por exemplo, o bairro da Liberdade, que foi mudado o nome, então hoje em dia é Liberdade Japão. Isso é um exemplo de racismo urbano. Você exclui completamente a história negra de um bairro, né? E exalta aquilo que aconteceu depois da expulsão de pessoas negras, né? Então, essas questões passam despercebidas pela sociedade, porque a sociedade evita discutir a questão racial, evita discutir os problemas das mulheres, evita discutir a questão LGBT, enfim. E aí essas coisas vão passando e vão assim, fazendo um movimento de retroalimentação. Né? A cidade espelha as desigualdades e acaba fortalecendo o discurso das desigualdades que vai circulando pela sociedade. Né? É meio cíclico essa relação entre as opressões sociais e os espaços da cidade. Né? É uma coisa que Sim. precisa romper em algum momento, senão não vai mudar. E como que você enxerga, Joyce, é muito importante tudo isso que você está trazendo, eu acho que, né, quanto mais a gente falar disso, porque, obviamente, o espaço público é um espelho de quem somos, né, como sociedade, e vice-versa, né, e ele afeta o nosso desenvolvimento, a nossa circulação, como que a gente interage um com o outro. Então, como que empresas podem ter também um papel, obviamente, junto com políticas públicas e profissionais da área também, como que empresas também podem atuar de uma forma ali mais nessa questão, né? De fato nessa questão, como que a gente pode envolver outras partes da sociedade nesse debate? Eu acho que muita ação cultural, assim, de convite, sabe? De convites diretos e indiretos a se refletir sobre os espaços da cidade. Se eu não me engano, acho que a TV Câmara tem um projeto que eles chamam uma pessoa para andar pela cidade, discutir algumas questões e tal, enfim. Eu acho que existem várias maneiras de você educar o olhar das pessoas, chamar as pessoas para refletir sobre as cidades. Eu tento fazer isso, de vez em quando eu sempre trago nas minhas redes alguma coisa referente a essas questões, ou para a coluna na revista, para chamar as pessoas um pouco para, olha, a cidade ela não é neutra, existe um discurso aqui, a gente precisa se inteirar dele, né? Porque a gente também está muito condicionado pela cultura do medo, né? Que até certo ponto faz algum sentido. Então a gente não transita pelas cidades, como o psicanalista Christian Dunker tem uma expressão que eu gosto bastante, que é condominização, né? Tá todo mundo trancado dentro dos seus condomínios, com uma falsa ilusão de segurança e evitando circular pela cidade, evitando ocupar os espaços da cidade. Então, essa mentalidade precisa mudar urgentemente, porque a cidade ela é nossa. A gente tem que estar nos espaços da cidade, usufruindo desses espaços. Nós pagamos por esse espaço, inclusive, né? Então, eu penso que as empresas podem trabalhar meio que nesse nível, assim, né, de convite, né, promovendo alguns espaços, promovendo algumas atividades ao ar livre, defendendo os parques, defendendo a multiplicação dos parques urbanos que a gente tem, que são muito poucos. São Paulo, por exemplo, é uma cidade que não tem verde, né? Ah, mas nós temos tal parque e tal, mas se você for fazer uma média
do quanto poluímos e do quanto temos para poder lidar com essa poluição que a gente está gerando, é ínfima a quantidade de parques que a gente tem, de espaços ao ar livre para criançada, para animais ou para a gente mesmo, né? Então, eu acho que as empresas têm muito caminho, precisa usar a criatividade, olhar de repente, às vezes a gente olha muito para o lado de fora, mas eu acho que as melhores coisas que o lado de fora do país pode nos inspirar, a gente deixa passar batido, né? A gente não se aprofunda tanto. Então, de repente, eu acho que trazer essas novas propostas, concursos, sei lá, tem muitas ações, assim, usar a criatividade é importante. Não, perfeito. E tem muito uma questão que me veio agora, nisso que você está trazendo aqui para gente, é como a gente está, a nossa saúde emocional foi muito abalada com toda a pandemia, né? Especialmente também, obviamente, todos nós, mas especialmente mulheres negras, mulheres que perderam seus empregos, né? E como que um espaço público, como ter, por exemplo, verde, né? A natureza, espaços que você, obviamente, que nesse momento a gente está vivendo um isolamento social, né? E isso vai mais um espaço verde, é um espaço, inclusive, numa situação dessa que consegue acolher pessoas ali para dar uma volta, dar uma, né? É como você falou, tem poucos espaços assim, né? E como isso também afeta o nosso desempenho emocional, a nossa saúde emocional. Então, a importância, né, da nossa cidade mesmo e como isso reflete na gente. Eu lembro que, bem, no início da pandemia, eu também moro em São Paulo, né, e eu tive essa oportunidade de falar, não, eu vou mudar para um lugar fora de São Paulo. Eu fui inclusive para fora de São Paulo para eu conseguir ficar mais perto do verde, porque é isso que você falou. Então, foi uma coisa que me chamou a atenção e que mexeu muito com o meu emocional mesmo, e como isso pode apoiar, ajudar todos nós a termos um convívio melhor, especialmente nessa situação. Trazendo a questão da mulher negra, Joyce, eu queria muito ouvir de você se, nesse momento que mulheres perderam o emprego, especialmente a mulher negra, né, como que a gente, olhando para isso, como é que a gente consegue criar políticas públicas para trazer essa mulher de volta para o mercado de trabalho, para a cidade também, para todo esse contexto? Eu acho que as empresas ainda são muito rasas no trabalho com a diversidade. Muito rasas. A impressão que eu tenho é que a gente se deparou com, descortinou uma necessidade que já existia, uma demanda que estava sendo há muito tempo trazida, né? E aí houve o boom do George Floyd e algumas outras coisas que foram acontecendo nesse meio, né? E aí, não, nós temos que ter pessoas negras aqui, nós temos que ter pessoas negras aqui. Então, tipo, é tudo feito muito à revelia, né? Muito só para constar imageticamente que nós estamos cumprindo com o protocolo. E eu acho que o que falta, na verdade, é um componente emocional nisso. É esse envolvimento emocional com uma responsabilidade que é social, né? Primeiro entender que ser negro é um fator de exclusão natural, né? Ser uma pessoa negra é um fator de exclusão, você é sempre excluído. Então, a partir desse entendimento, assim, entender, eu penso que uma das lombadas que a gente acaba tropeçando nesse caminho de lidar com as questões raciais, de trazer uma cultura antirracista de fato, é justamente com esse componente emocional, né? Primeiro que as pessoas brancas não enxergam ganho na inclusão, para além do ganho financeiro, para além do ganho de você não perder clientes, de você estar inserido no hype do momento, que é a diversidade, né? Essa é uma questão. E a segunda é que entender que a negritude, que pessoas negras fazem parte da população, não tem por que elas estarem totalmente fora, como a gente ainda vê, né? Fora dos espaços de destaque, fora dos espaços de competitividade. Parece que tem aquele filme Estrelas Além do Tempo, que tem uma fala da personagem da Janelle Monáe, que ela fala: sempre que a gente avança, eles mudam as regras. E isso acontece muito, assim. Você vai lá, se qualifica, se especializa, e quando vai ver, não precisa mais daquilo, é outra coisa que precisa. Né? Então, acho que o que está faltando mesmo, o que pode melhorar a condição dessas mulheres negras que perderam emprego, dessas pessoas negras como um todo, é essa disponibilidade do mercado de trabalho, investir em talentos que são jogados fora diariamente. A gente tem no Brasil o péssimo hábito de desperdiçar coisas
E entre as coisas que a gente desperdiça são os talentos humanos, né? As pessoas não apostam naquilo que pode ser legal, que pode ser transformador. Elas apostam naquilo que é o hype do momento. E aí o hype vai sendo assediado até se esgotar em si mesmo, não oferece nada em troca, dilui todos os discursos, todas as pautas, e os talentos humanos vão sendo desperdiçados ali porque desanimam, ou porque não se enxergam como importante, enfim. Né, eu acho que reinserir essas pessoas no mercado de trabalho passa por essa mudança de pensamento, de achar que só porque a pessoa veio da periferia, ela não pode oferecer um pensamento intelectual mais sofisticado, ou ela não pode criar uma moda interessante, ou ela não pode trabalhar com cinema, ela não pode, enfim, entrar nos espaços televisivos e propor novas formas de se comunicar, entre outras coisas. Acho que passa muito por isso, por essa mudança. Né? Agora, simplesmente pensar, nós vamos reposicionar essas mulheres negras no mercado de trabalho, e aí vem com aquela mesma coisa, aquela coisa que já está manjada até, eu acho que, né, porque na verdade não é exatamente por conta da pandemia que a situação está como está. A pandemia, na verdade, ela é a cereja de um bolo muito ruim, muito feio, que não tem sabor agradável, que está sendo montado no Brasil há séculos, né? Então fica difícil você pensar assim, agora a gente tem a desculpa da pandemia, mas e antes, né? Claro. E antes? Eu, por exemplo, penei muito para me recolocar no mercado de trabalho, a gente sabe o quanto é difícil, e muitas vezes também você entra, você consegue uma abertura no mercado de trabalho e você tem que lidar com racismo, que eu acho que no meio corporativo, no meio profissional, é o pior tipo de racismo que a gente sofre. Porque, no geral, a gente não consegue provar que aquilo que estão falando ou fazendo com a gente é uma questão racial. Né? Tipo, você passa por incompetente, você sabe que não é bem aquilo que estão falando, mas você não tem muito como rebater, porque são, enfim, coisas específicas, né? A pandemia colocou ali uma lente de aumento do problema que a gente já tinha, né? E também acelerado ali por os movimentos que vêm acontecendo desde o George Floyd e tudo mais. Mas eu acho que esse ponto que você trouxe, que falta profundidade, né, e constância e de fato um olhar muito além de um marketing, né, muito além de um hype, né, de fato incluir a todos. É empoderamento, e você fala disso muito no seu livro, né? Que não existe empoderamento sem ser algo coletivo, né? Quando a gente fala de empoderamento, tem que ser algo coletivo, não algo individual e egoísta, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, esse empoderamento coletivo, e o que você quer dizer com isso especialmente. O empoderamento ele é um trabalho de resgate do poder social, né, das minorias sociais, né? Nós somos minorias não porque somos um número pequeno, né? Claro. Nós somos minorias porque nós não acessamos aquilo que é de direito nosso. Muito importante a gente trabalhar com essa perspectiva da coletividade, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, olha, aquela mulher negra ganhou prêmios e está ali reverenciada, não sei o quê, e acha que essa é a situação de todas as outras mulheres negras, mas não é, né? Daqui a algumas semanas eu vou participar de um seminário, e atualmente eu sou estudante de psicanálise, então eu trouxe um conceito da psicanálise freudiana para pensar nessa questão do racismo, que faz com que as pessoas, às vezes, abracem uma única figura negra, né? E aí você pensa assim, essa pessoa resolveu o racismo dela. Mas só que quando você vai ver, ela está descontando aquele ranço racial em outras pessoas negras, está impedindo outras pessoas negras de se desenvolver, de ter a sua mobilidade social restituída, o seu poder social restituído. Isso acontece muito no Brasil. Você sempre tem um trabalho com os negros únicos ali, são sempre os mesmos, sempre aqueles, né? E isso é extremamente complicado porque você abandona a perspectiva de coletividade. Tem que estar bom para todas as outras pessoas negras. Isso não quer dizer que dentro do grupo de pessoas negras, ou do grupo de mulheres, ou do grupo de pessoas indígenas, você vai ter só grandes estrelas emergindo. Não é exatamente isso. Mas você vai dar condições para que muitas pessoas consigam mostrar aquilo que elas sabem, se colocar na sociedade de uma forma mais valiosa, contribuir com a sociedade de forma efetiva, né?
Porque senão você trabalha sempre com a exceção e a exceção fica confirmando os estereótipos de sempre, né? O negro de alma branca, na versão repaginada. Ah, mas esse negro ele se destaca porque ele é diferente. Aquela negra não, ela não, olha lá como ela é raivosa, né? O negro é aquilo ali, essa daqui é diferente, ela é uma negra de alma branca, ele é um negro de alma branca. Isso tem acontecido muito no Brasil. Agora, as pessoas que são dos grupos minoritários precisam entender o seguinte: o fato delas terem uma mobilidade social não faz com que elas saiam do grupo. Então, Claro. elas correm muito risco quando elas se veem apartadas do grupo. Né? Uma mulher, por exemplo, seja branca, seja negra, seja, enfim, que pensa que porque ela é a vice-presidente dos Estados Unidos hoje, que ela está fora do grupo, está muito enganada, porque é sobre ela que vai cair todas as cobranças, é sobre ela que vai cair todos os preconceitos, todas as questões que vão ter que lidar. Então, eu acho que nós que fazemos parte desses grupos minoritários, a gente tem que estar o tempo inteiro abraçado com essa perspectiva do coletivo e não considerar, olha, eu sou empoderada porque eu sou CEO de uma grande empresa ou porque eu tenho uma vida financeira perfeita. Enfim, não. Né? O empoderamento ele é uma ação individual, mas ao mesmo tempo coletiva, é uma simbiose, não dá para você dissociar isso, porque se você tiver alguns indivíduos empoderados, mas a coletividade continua fragilizada, então esses indivíduos não são empoderados, eles a qualquer momento vão estar sofrendo a ação do esvaziamento do poder social deles, né? Então tem que ser uma coisa que anda completamente de mãos dadas, porque enquanto o grupo, né, na verdade o objetivo do empoderamento é o grupo, não indivíduos, é o grupo. Acontece que o grupo é formado por indivíduos, então nós vamos fazendo um trabalho de resgate, de conscientização, resgate e tudo mais, de indivíduos, para que eles somados consigam, né, elevar a coletividade ao posto de lugar social, de poder e de influência nas transformações que a gente precisa. A gente olha muito para casos ali separados e únicos e começa a olhar para esse grupo, ou para qualquer que seja o grupo, né, social, como indivíduos simbolizados por uma única ou 5, 6, 7, 10 pessoas ali, mas na verdade a gente não está olhando para o coletivo. Eu, assim, nesse sentido, assim, concordo 200%, não tem como a gente olhar para qualquer grupo se a gente entender a dimensão de todos os estereótipos que a gente está olhando, de todas as problemáticas, de todas as questões de exclusão ainda, de, enfim, de preconceitos no modo geral, que aquele grupo sofre e que afeta a todos nós. Porque quando a gente olha para a sociedade, inclusive quando a gente olha isso refletido no espaço urbano, né? Quando a gente está, de fato, empoderado como sociedade ou como grupo, né, existe uma mudança estrutural, né, existe uma mudança cultural e existe também uma mudança ali social, obviamente, né? Então, uma coisa reflete a outra e não adianta uma pessoa, duas, três, a gente precisa falar do grupo mesmo. É esse grupo que, quando está empoderado, de fato está inserido, de fato está com poder na mão, de fato consegue trazer estabilidade para o nosso país, a gente consegue combater o preconceito juntos, né? Porque uma pessoa não tem, enfim, vivemos numa sociedade, né, que a gente depende um do outro para agir. Falando tudo isso, queria muito que você contasse para a gente finalizar aqui o nosso papo, qual que é o Brasil que você vê para o futuro, né, ali para o futuro das próximas gerações, né? Quais são as ações? Eu sei que isso é uma pergunta genérica, né? Mas quais são as pequenas ações que nós podemos fazer hoje para que a gente possa ter aí um futuro um pouco mais igualitário? Tenho dito sempre, brincado sempre, né? Com uma definição do Ariano Suassuna, que eu adoro, um autor, um dos melhores que tivemos, que ele dizia que ele era um realista esperançoso, né? E eu estou nesse caminho, uma realista esperançosa. Eu acho que o Brasil está num ponto extremamente crítico. Eu acho que os nossos problemas estruturais não estão sendo tratados como problemas estruturais, né? Essa mobilização que se faz em torno de casos específicos de racismo, de machismo, né, de agressões, tal, todo mundo vai, nossa, a gente está movido pela indignação e não pela sede de transformar as coisas, né? Então a gente resgata mas tem mais milhares ali
passando por aquela situação terrível diariamente, e nada vai mudar se a estrutura não mudar. Outras coisas mais se somam a isso, né? A gente continua não dando valor para a educação, né? A gente continua não fortalecendo os esportes, a cultura, a gente continua consumindo exclusivamente aquilo que está no hype e negligenciando as outras coisas que precisam tanto de apoio e não tem espaço, enfim. Eu acho que a gente caminha por sabe assim, por um futuro muito, muito incerto. Para mim é tudo muito nebuloso. A impressão que eu tenho é de que o Brasil está se deteriorando, e eu não acho que isso é exclusivamente por conta do político que nós temos no poder atualmente. Eu acho que a sociedade tem uma responsabilidade também frente a isso, que não está querendo abraçar, né? É muito fácil a gente colocar a culpa só no político, mas o político também funciona como um espelho de nós, do que nós somos como sociedade. Se nós fôssemos uma outra sociedade, esse político não estaria lá. Então, acho que por tudo isso, né, eu acho que primeiro a gente precisa se considerar criancinha em desenvolvimento, sabe? Recuar muito, assim. Nosso narcisismo está muito ativado e a gente está se achando muito foda, a esquerda, a direita, enfim, tá um imbróglio só. Então, acho que a gente tem que recuar um pouquinho, abraçar a nossa humildade, né? Não aquele conceito cristão de humildade que se arrasta a cabeça no chão e nega as suas qualidades. Muito pelo contrário, o Brasil precisa se encontrar com as suas qualidades enquanto cultura, enquanto sociedade, precisa se gostar, porque nós nunca nos gostamos, precisa se valorizar de fato, descobrir quem é, para daí a gente conseguir traçar novos planos para o futuro. Mas eu penso que se não fortalecer a educação, nós não temos chance. Não temos chance nenhuma. A gente pode consertar algumas coisas que estão sendo desmoronadas nesse momento, estão sendo depredadas nesse momento, mas nós vamos nos deparar com outros Bolsonaros no nosso caminho social, na nossa sociedade, se a gente não mudar, não fizer tal partido precisa de autocrítica, tal político precisa... Não, nós, enquanto sociedade, precisamos de uma autocrítica muito séria, passa pelo nosso status mental e desemboca na educação, na revisão de crenças limitantes, de valores estagnados, de uma série de coisas que nos impede de caminhar, de nos desenvolvermos, enfim. Então, eu desejo que a gente consiga se conscientizar disso, mas não espero. Desejo muito, mas não vejo... a gente tá vivendo um momento, enfim, que é reflexo de muitos anos, de muita coisa que a gente falou aqui hoje, mas que é de fato que a gente precisa olhar para dar um passo para trás, né? Exatamente. A gente está muito reativo, muito narcisista, a gente não está olhando para o coletivo e está olhando exatamente para casos isolados do que está acontecendo e não está indo na profundidade de cada questão, de cada problema, de cada coisa que a gente precisa solucionar e está reverberando para todo mundo, né? E eu acho que o que você falou, Joyce, de trazer, todos nós temos um papel, né? Nós como cidadão, nós como empresas, o poder público, o poder privado, enfim, a mídia, né? Todos nós temos um papel, a gente precisa olhar para tudo, né? E ressignificar e trazer consciência com a educação. Então, eu quero te agradecer muito pelo papo hoje, foi maravilhoso tudo que você trouxe aqui pra gente, muito importante nesse momento, e é isso, tá? Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, espero ter contribuído aí com os debates, enfim, muito importantes esses espaços de diálogo, de conversa, muito importante mesmo. Vida longa ao programa e ao seu talento como entrevistadora. Muito obrigada, Joyce. E pessoal, até a próxima semana.